O fazendeiro havia trabalhado por muitos dias no campo. Agora, o terreno estava pronto para receber as sementes. Enquanto se dirigia para o campo, ele começou a pensar na colheita que um dia ele iria recolher. Ele havia comprado as melhores sementes e agora essas sementes seriam finalmente lançadas na terra. Andando de um lado para o outro do campo, ele ia jogando as sementes para todo lado, de modo que, ao cair no terreno, elas pudessem, no devido tempo, crescer e se tornar lindos trigais. Mas espere um momento. Nem toda semente caiu em terra boa. Veja, algumas delas foram caindo ao longo do caminho. Naqueles dias, havia poucas estradas e as pessoas costumavam andar na beira do caminho. Por isso, o terreno era muito duro e as sementes que caíam no caminho acabavam ficando sobre o solo. As pessoas que passavam por ali geralmente pisavam nelas sem sequer se darem conta disso. Mas havia aqueles que reparavam nelas, os pássaros famintos. Voando baixo, eles pegavam as sementes que estavam sobre o solo. Por isso, essas sementes jamais chegariam a produzir um trigal. Isso também pode acontecer com a vida das pessoas. O Senhor Jesus contou uma história parecida enquanto esteve entre nós. Ele disse que a palavra de Deus, a Bíblia, é como uma semente e o nosso coração é como a terra. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e nos revela muitas coisas sobre si. Ele também nos fala sobre o nosso pecado e sobre como o Senhor Jesus, seu Filho, pode nos salvar dos nossos pecados e mudar a nossa vida de modo que possamos agradar a Deus. Mas o que acontece quando as pessoas ouvem a palavra de Deus? Será que essa mensagem sempre penetra o coração delas e transforma as suas vidas, fazendo-as se parecerem com o Senhor Jesus? Essa mensagem sempre produz frutos. Algumas pessoas são como a Susana. O coração da Susana é como aquela estrada de chão duro. Certo domingo, ela foi com um amiguinho à escola dominical para ouvir a palavra de Deus. Lá, ela aprendeu que o seu pecado a separava de Deus. Mas Susana não se importou e disse: "Eu estou bem. Não preciso de Jesus para me salvar. Isso é tudo bobagem." Satanás, o inimigo de Deus, roubou a palavra de Deus do coração de Susana. Ela se esqueceu da mensagem que havia ouvido e nunca mais voltou à escola dominical. Quando cresceu, Susana continuava sem tempo para Deus. Seu coração pecaminoso fazia com que ela pecasse ainda mais contra Deus. O coração de Susana era realmente duro. Se ela continuar dizendo não para Deus, um dia será punida por seu pecado. Seu coração é duro como o chão da estrada onde caíram aquelas sementes? Você também acha que não precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Você acha que não é um pecador? Ouça a palavra de Deus hoje e creia nele. Mas, e quanto ao resto das sementes? Veja, ainda há outras que não caíram em solo bom, mas caíram sobre terreno pedregoso. Por haver um pouco de terra ao redor das pedras, essas sementes até chegaram a germinar nas manhãs ensolaradas. Contudo, ao crescerem, acabaram não suportando o calor do sol. Muitas plantas aprofundam as raízes para assim poderem obter água. Sem água, elas morrem. Essas plantas não tinham água, pois aquele solo não era fundo o bastante. Em pouco tempo,
as plantas secaram, murcharam e morreram. O coração de muita gente é como esse terreno cheio de pedras. João contou ao seu amigo Roberto sobre como Deus havia enviado seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para salvar os pecadores. Ele também lhe disse que Deus queria perdoar os seus pecados e dar-lhe a vida eterna, uma vida que duraria para sempre. Nossa, que legal! Pensou Roberto. Eu gostaria de me tornar um cristão e ir para o céu. Eu acredito em Jesus. Por um tempo, até parecia que Roberto havia se tornado um cristão. Ele começou a ir à igreja e juntou-se a outros jovens que se reuniam toda semana para estudar a Bíblia. Mas isso não durou muito tempo. Ao verem que Roberto agora era um cristão, seus amigos da escola começaram a zombar e rir dele. Você não vai querer mais sair com a turma, né? Agora você virou santinho, dizia rindo um de seus amigos. Roberto então começou a se sentir muito mal. Ele não gostava de ser debochado. No domingo seguinte, ele inventou uma desculpa para não ir à igreja e assim poder sair com a turma. Não demorou muito para que Roberto estivesse de volta à sua velha vida. A semente da palavra de Deus havia caído em terreno pedregoso. Quando vieram os problemas e as lutas, ficou difícil ser cristão e Roberto não aguentou a luta. Sua vida mostrou que seu coração nunca havia sido realmente transformado. Você se diz um cristão? Afirma que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Se isso é verdade, será que você irá continuar confiando totalmente no Senhor Jesus e vai ser obediente à sua palavra, mesmo diante das dificuldades? Vejamos novamente o campo em que o fazendeiro lançou as sementes. Parece que o restante dessas sementes caiu em bom terreno. Mas olhe bem direitinho. Nem tudo o que está crescendo nesse solo é fruto das sementes que o fazendeiro lançou. Há espinhos e ervas daninhas nesse terreno, e eles cresceram junto com o trigo. Espinhos e trigo não podem crescer juntos. O trigo cresce muito lentamente, por isso acaba sufocado pelos espinhos e pelas ervas daninhas. Dessa forma, aquele solo nunca chegou a produzir um trigal. Maria conheceu a palavra de Deus em sua casa. Seus pais amavam a Deus e haviam recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Eles liam a Bíblia juntos, todas as noites após o jantar, e seu pai explicava a mensagem com toda a clareza. Certa noite, Maria decidiu que desejava receber o perdão de seus pecados. Ela queria seguir ao Senhor Jesus. À medida em que as semanas se passavam, parecia que Maria realmente estava progredindo como cristã. Ela gostava muito de ir toda semana ao culto e à escola dominical na igreja e diariamente lia a palavra de Deus e orava ao Senhor. Mas havia também outras coisas crescendo no coração de Maria. Ela amava ficar horas assistindo televisão. Maria começou a gastar mais tempo fazendo isso do que lendo a palavra de Deus e orando. Quando começou a trabalhar e ganhar dinheiro, Maria gastava quase tudo em roupas. Ela queria ser como as outras garotas do trabalho, andando sempre na última moda. Deus e sua palavra foram sendo abandonados na vida de Maria. Essas coisas deixaram de ser importantes na vida dela. Seu coração tornou-se como aquele solo cheio de espinhos e ervas daninhas. Você se considera um cristão? Jesus é realmente o Senhor do seu coração?
Ele está em primeiro lugar em sua vida ou você tem permitido que outras coisas sejam mais importantes do que Ele? Se Jesus não é o Senhor de toda a sua vida, então Ele realmente não é o seu Senhor. Mas afinal, alguma semente que o fazendeiro lançou caiu em boa terra? Será que vai haver alguma colheita? Sim, algumas sementes caíram em terra boa, onde não havia pedras nem espinhos. Ali, em pouco tempo, pequenos rebentos poderão ser vistos brotando do solo. Suas raízes se aprofundaram na terra. Sobre a superfície cresceram ramos fortes e altos. Ao amadurecerem, os trigais mudaram de cor, passaram de verde para dourado. Cada ramo estava repleto de novas sementes de trigo. Quando chegou a colheita, o fazendeiro colheu 100 vezes mais do que havia semeado. Ele se alegrou muito com essa colheita de trigo. Será que existe alguém com uma vida assim? Existe sim. O coração de Pedro é como essa boa terra. Ele conheceu a palavra de Deus num acampamento da igreja. Deus falou ao seu coração. Então, começou a pensar em entregar a sua vida a Deus. Pedro, assim como eu e você, sabia que havia pecado e que Deus, por ser santo, tem de punir todo pecado. Mas ele também descobriu que Deus o amava e que ele queria perdoar os seus pecados. Pedro sabia que por mais que tentasse, jamais poderia parecer justo aos olhos de Deus. Ele sabia que precisava receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Assim fez Pedro e então Deus começou a mudar a sua vida. Não foi fácil para ele tornar-se um cristão. Seus pais não amavam a Deus e às vezes, quando Pedro lia a palavra de Deus e orava, seus pais o aborreciam. Mas Pedro cria que o Senhor Jesus tinha o controle de sua vida e que o ajudaria. À medida em que gastava tempo em oração e leitura da Bíblia, Pedro ia se fortalecendo no Senhor Jesus, assim como o trigo que cresce na boa terra. É claro que Pedro não era perfeito. Às vezes, ele falhava em obedecer a Deus, mas foi aprendendo a ser obediente. Logo depois, Deus o usou para falar a outras pessoas. Ao contar aos seus amigos sobre o Senhor Jesus, Deus também trabalhou em seus corações e muitos deles se tornaram cristãos. Eles gostavam de ouvir a Pedro, pois viam a mudança que havia acontecido em sua vida. Seus amigos, então, passaram adiante essa maravilhosa mensagem. Deus estava satisfeito com a colheita que estava sendo preparada desde que a semente da sua palavra foi semeada no coração de Pedro. Afinal, que tipo de terreno é o seu coração? O que acontecerá com a semente da palavra de Deus nesse momento em que ela está sendo semeada no seu coração? Ouça a palavra de Deus e a obedeça. Abandone o pecado, pois assim manda a palavra de Deus. Confie sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele limpe você do seu pecado. Deixe-o assumir o controle da sua vida. Peça a Deus que Ele faça de você o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Ele também tem uma ótima colheita para a sua vida.